Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao Visão HD. Aqui quem fala com vocês é o HD. Galera, parece que vai se realizar aí o sonho de 100% dos brasileiros, né? Que o Jorge Jesus parece que é o favorito agora a assumir a seleção brasileira. Por que o sonho de 100% dos brasileiros? Porque 50% dos brasileiros querem ele na seleção porque ele foi bem no Flamengo, né? Sejam os flamenguistas, sejam quem gostou da passagem dele pelo Flamengo, essas pessoas querem muito ver ele de volta. E 50% querem que ele volte para poder mostrar que não foi tudo aquilo, né, que pareceu realmente, né? Vocês concordam? Eu acredito que essa análise aí não está muito distante da realidade, não. Então, vamos reagir aqui a um vídeo aqui do canal UOL, né, falando aqui sobre a volta do Jorge Jesus e depois eu volto aqui falando a minha opinião. Vamos lá. Jorge Jesus deseja a seleção brasileira, mas depende de a CBF procurá-lo, o que até pelo menos essa sexta-feira não aconteceu, entrar num acordo e depois uma rescisão antecipada com o Al Hilal, o clube que ele treina na Arábia Saudita. O Al Hilal é o vice-líder do campeonato do país, que termina no dia 26 de maio. E também disputa a Liga dos Campeões da Ásia, que vai terminar no dia 3 de maio. E depende, claro, de se classificar até a final, ele está no mata-mata da competição. Em junho começa o Mundial de Clubes. O Al Hilal está classificado. Mas esse não deverá ser o maior problema. É possível, sim, que Jesus comande a equipe até o final do Campeonato Saudita e até o final da competição internacional do continente, a Liga dos Campeões da Ásia, e consiga sair antes do Mundial. Ele quer a seleção brasileira, ele está fechando um ciclo no futebol saudita e conseguimos fazer um contato com o técnico português e ele deixou bem claro duas frases importantes. Nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores. Muito fácil colocar isso no contexto quando se fala que o Neymar é uma espécie de primadona da seleção, que o próprio técnico Dorival Júnior, apesar do longo período de inatividade, chegou a dizer que o Neymar, quando convocado, queria montar a seleção ao redor do Neymar, mas ele não pôde ficar à disposição nesses dois últimos jogos contra a Colômbia e a Argentina por questões físicas, né? E por questões físicas, lá atrás, o Jesus disse, né, que o Neymar não tinha condições de atuar pelo Al Hilal, não tinha condições de continuar por lá, atuando, estava abaixo dos demais atletas, né? E isso faz com que muito se comente a insatisfação de Neymar com o português, né? E que Neymar não iria gostar de vê-lo à frente da seleção brasileira, embora ele não consiga atuar pelo time da CBF desde 2023, quando se machucou gravemente, uma lesão de joelho, contra o Uruguai em Montevideo, vestindo a camisa amarela. Mas a frase importante de Jorge Jesus: não tenho nenhum problema com o Neymar. Tradução: se estiver bem fisicamente, tecnicamente, vai ser convocado. Esse é o ponto. Mas, antes de tudo, a CBF tem que fazer a sua escolha. E caso faça a escolha por Jorge Jesus, de certa forma o português dá um sinal aí de que não seria intransigente com relação ao jogador mais famoso do futebol brasileiro, mas que há muito tempo não consegue justificar toda essa fama, né, por conta das suas questões físicas. E justamente por questões físicas, o Jorge Jesus deu aquela declaração lá atrás. É isso aí, pessoal. Uma declaração bem lúcida aí do Mauro César, que eu até concordo. Realmente, eu acredito que o Jorge Jesus é uma boa escolha perante o que a gente tem de disponível hoje no mercado. Claro que, pô, se viesse um Ancelotti também seria excelente, um técnico muito mais gabaritado do que o Jorge Jesus, né? Ficou muito tempo aí à frente do Real Madrid. Mas o Jorge Jesus tem um currículo interessante também, né? Ganhou títulos aí, ganhou bastante títulos por onde ele passou, né? Teve uma passagem ou outra abaixo ali, como a última passagem dele pelo Benfica, mas ele não ganhou títulos na Turquia, mas tá indo muito bem agora no na Arábia Saudita, né, no Al Hilal, né? Entregou títulos, entregou recorde de mais vitórias seguidas, né? É um recorde aí que não é muito fácil de conseguir, né? E ele conseguiu lá. Então, assim, o que temos no mercado seria uma opção interessante, seria o primeiro técnico estrangeiro a assumir o Brasil. E assim, eu acredito que não. Claro, vai ter gente que vai preferir o Abel, vai ter gente que vai preferir, por exemplo, o Renato Gaúcho, que seria também uma outra escolha interessante.
o cargo também, tanto quanto o Jorge Jesus. Por mais que a fase do Renato não seja a melhor também, não seja muito boa no momento, mas seria uma opção interessante também. Porém, parece que os astros estão se alinhando para que venha o Jorge Jesus. Na minha opinião, seria interessantíssimo. Eu acredito que, mas ele tem pouco tempo. Pois é, mas em 2002 também, o Felipão também ele assumiu um ano antes da Copa. Na seleção totalmente desacreditada. Não tanto quanto agora, porque eu acho que agora é impossível estar mais desacreditado do que é agora. Né? A seleção nos últimos jogos aí tem sido um bando em campo, passou a maior vergonha tomando 4-1 da Argentina. Mas tem jeito, tem jeito. Se o Jorge Jesus for inteligente o suficiente para não fazer o que o Dorival vinha fazendo, que era construir um time ao redor do Neymar, né? Eu acredito que a seleção não precisa, não pode mais depender do Neymar. O Neymar já não tem tanto tempo de carreira pela frente e ele também já não joga, né? Já não desempenha, não performa bem há muito tempo. Então, a seleção tinha que ser focada no que vem por aí, no que veio depois do Neymar, né? A gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rodrigo, a gente tem o Rafinha. Também achei interessante trazer aqui essa posição aqui do Ronaldo e do Galvão aqui, naquele programa novo do Galvão Bueno, né, sobre o próximo técnico também. Inclusive o Ronaldo elencou aqui as preferências dele. Vamos bem. Achei interessante, né, as opções aí do Ronaldo, porém acho muito difícil o Guardiola vir no momento desse. Né, o Ancelotti seria mais provável, já que ele já tem contrato encerrando com o Real Madrid. Dá para ele vir a tempo da Copa. O Guardiola acho bem difícil. Apesar que a fase dele no City lá também não é a melhor, né? Já teve fases melhores por lá. Mas as outras opções são interessantes, né? Um cara como o Ronaldo também colocando o Jorge Jesus aí como uma das primeiras opções e também o Renato Gaúcho. E o Galvão Bueno cravando, né? Cravando que pode cobrar ele que, segundo ele, o Jorge Jesus vai assumir a seleção. É bem interessante, até porque também já teve notícias, né, que o Jorge Jesus já fez as exigências dele para assumir a seleção, né, com relação a salário, ele quer o mesmo salário do Al Hilal e com relação à tomada de decisão, né, que pode ser o entrave, né, que a CBF vai ter trazendo o Jorge Jesus. Ele vai querer comandar tudo. A gente já viu como é que é quando esses técnicos portugueses vêm, eles querem, né, controlar tudo. É uma coisa que a CBF não é muito fã. Porém, se trouxer o Jorge Jesus, eu acredito que eles vão querer ficar fora do caminho dele, né? Vão querer deixar ele tomar todas as decisões, apesar que tem muita política envolvida, né? Isso aí pode ser um entrave muito grande pro caso do Jorge Jesus. A gente sabe que a CBF tem que ter um técnico ali que faz o que eles mandam. Aí teremos que ver, né? Se o nosso querido presidente Edinaldo vai ceder, né? Dessa tomada de decisão, ou se eles vão querer controlar tudo novamente, e aí a gente já sabe que não vai dar em nada, né? A gente já sabe que muito dificilmente vai vir Copa do Mundo, vai vir qualquer coisa, se eles não deixarem o técnico trabalhar. Tirar da frente essas questões com empresários de jogadores, com, enfim, politicagem. Mas, enfim, eu acredito que o Jorge Jesus é uma boa opção para a seleção, a melhor que está tendo no momento. E seria interessante ver ele trabalhando no Brasil de novo, mas se realmente ele reafirma o que foi feito no Flamengo em 2019, ou se de repente, né, foi só um. Eu acredito que ele possa ir bem. De repente até não ganhar a Copa, porque, né, o time hoje, a seleção brasileira hoje tá bem longe de ser as melhores seleções que a gente já teve. Na minha opinião, é a geração mais fraca que eu já vi. Então, mas temos bons jogadores que, se bem trabalhados, podem ter algum resultado. Né? Eu queria saber o que vocês acham. Vocês preferem Jorge Jesus? Vocês preferem o Abel? Vocês preferem quem? O Guardiola, o Ancelotti? Deixa a visão de vocês aí nos comentários, tá? Vamos debater aí sobre esse tema aí. E deixa o like também, pessoal, no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho, beleza? Logo menos estaremos de volta aí com outros vídeos. Tranquilo? Grande abraço para vocês. Valeu!